do ano eu levo mais ou menos 2. Sempre levo. Oiê, meu povo, como vocês estão? Hoje eu vou gravar mais um study vlog, porque agora o que dá pra mim gravar é study vlog com essa correria, né, de reta final. Então eu tô aproveitando pra gravar basicamente meus estudos, dando dicas do que eu tô aplicando agora. Vocês viram, já tomei café, mas hoje o dia o dia vai ser produtivo, tem que ser produtivo, porque tenho bastante coisa pra fazer. Eu tenho um alongamento ainda pra fazer, porque nossa, gente, comecei a fazer de novo e meu corpo já deu aquela melhora. Indico demais, demais, demais vocês a fazerem alongamento. Todo vídeo eu falo pra vocês, né, a importância de fazer alongamento e quanto mudou a minha rotina mesmo, o meu dia a dia. Aí eu tenho que fazer correção de simulado, que eu fiz ontem, eu tenho 60 questões pra corrigir. 60 questões não são 60 questões que eu errei, tá? Eu sempre falo 60 questões, 30 questões, eu corrijo até aquelas que eu acertei pra mim ver se realmente eu sabia sobre aquilo e pra confirmar mesmo o meu pensamento, porque muitas vezes a gente fica inseguro, sabe, de marcar, mas a gente fala assim, não tem como ser outra, mas a gente fica com aquela insegurança. Então, para confirmar o meu raciocínio, eu sempre volto nas questões mesmo que eu tenha acertado, para mim dar aquela confirmada, para mim chegar na prova com mais confiança. Indico muito vocês também a fazerem isso. E eu tenho redação para fazer, eu vou fazer o alongamento, fazer redação e daí eu vou corrigindo questões. E claro, o hospital questiona, né? Que tem bastante questões lá para mim fazer, tem bastante lista também. Eu acho que o dia basicamente vai funcionar assim: fazer o alongamento, a redação. Aí, enquanto eu vou passando a redação limpo, eu corrijo um pouco de questões. Aí eu vou fazendo mais questões. Porque a correção de questões desse simulado eu preciso estar bem animada, porque é um simulado um pouco mais puxado, sabe? Foi da FUVEST, então tem bastante coisa, mas, tipo assim, muita coisa era interpretação, que eu entender como ele estava me pedindo, então eu tô basicamente me esforçando bastante em entender essas questões. Então precisa sim estar animada, porque né, são 60 questões. Ontem eu fiz o simulado, limpei a casa e corrigi questão. E também tive que fazer 10 questões porque tava morrendo os pacientes. Eu falei, não vamos deixar morrer, vamos passar já pra frente. Aí eu já fiz também. Ontem eu tive uma dor de cabeça chata e hoje tá começando de novo. Espero que minha dor de cabeça não venha. Nossa, não sei por que eu tô com essa dor. Ontem eu dormi bem. Então, comi, tudo que normalmente me dá dor de cabeça eu fiz, que pra não dar, mas eu tô meio preocupada porque parece que tá começando. Mas eu vou agora fazer meu alongamento e começar os estudos. Nossa, gente, eu ainda não coloquei aqui as fotos. Eu vou ver se eu vou hoje na papelaria pra colocar ali. Então, eu espero que esteja ali à tarde. Eu vou daí à tarde. Provavelmente eu mostro pra vocês o resultado. Vamos embora acompanhar mais um dia de estudos comigo? Hoje vamos conversar aqui pelo Study Vlog como manter os 3 pilares do estudo. Mas Samira, quais são os 3 pilares do estudo? O foco, a concentração e a persistência, que são coisas, querendo ou não, que vai chegando o final do ano, a gente vai acabando não tendo tanta disposição, mas a gente não consegue ficar concentrado e focado por muito tempo e manter, né, a constância, a persistência é algo que já se torna bem mais difícil. Então eu vim trazer dicas práticas para vocês aplicarem na rotina de vocês, para vocês assim conseguirem manter esses 3 pilares dos estudos durante a preparação nessa reta final. E para quem já é de casa sabe que a principal dica desse canal para todos os nossos problemas é descanso. Às vezes não estamos conseguindo chegar nos 3 pilares da concentração, o foco e a persistência por estarmos tão habitolados com uma pressão gigantesca nas nossas costas. Por conta disso, da gente não descansar, é de extrema importância, gente, é extrema importância. Para conseguirmos atingir esses 3 pilares dos estudos, a gente precisa estar descansado, a gente precisa estar bem, a gente não pode ficar sempre com uma pressão gigantesca das nossas costas, porque isso interfere demais nos nossos estudos e não conseguimos acabando produzindo nada, sabe? Não tem nada de vantajoso em ficar colocando cada vez mais coisas na nossa rotina, só para ser, na teoria, né, produtivo. Voltei, pessoal, agora já são 10 horas, vou fazer uma pausinha aqui para comer umas bolachinhas e tomar um cafezinho.
mas eu já consegui corrigir de 60, eu corrigi 50 questões e agora só falta 10 questões. Não é 10 questões de física, mas praticamente a maior parte é física, então quero fazer mais empenhada e eu já tô percebendo que eu tô ficando um pouco mais cansada. E passei metade da redação a limpo, então falta metade da redação a limpo e mais 10 questões para corrigir. Muita gente me pergunta por que que eu faço isso de ir fazendo algo e fazendo a redação, né? Tipo, vamos supor, eu fiz a redação, aí eu vou passar o primeiro parágrafo, vou fazer ou questões ou corrigir questões. Aí depois eu volto, corrijo um tanto e volto e reescrevo a redação. Eu faço isso porque essa é a minha estratégia de prova durante o simulado, no caso. Durante a prova eu vou fazer isso. Eu vou fazer a redação, fazer questões, volto para fazer o primeiro, repassar, né, o primeiro parágrafo. Então, assim, eu meio que já crio a minha noção de o que eu tenho que fazer durante a prova. E meio que já fico mais alerta a detalhes, a correções que a gente mesmo vai fazendo, né? Então, isso me ajuda demais também no dia da prova. Então, é tudo estratégia aí, gente. Mas agora eu vou assistir, acho que uma série, ou vou assistir, ouvir o podcast da Sarah. Eu acho que eu vou assistir, acabar assistindo série mesmo, por conta que já tá acabando a série, então tô ansiosa pra ver o final. Mas, simbora aí, né, pra pausinha do lanchinho. Covardia é fácil, né? Quero ver na mão. Olá, olá! Agora já fiz o almoço, já almocei, já estou descansadinha. Tava fazendo umas atividades pro meu irmão, que ele tá na época da divisão, então ajudar ele nessa fase, né? Mas eu tenho agora planejado passar a tarde inteira fazendo questões. Talvez eu dê uma saidinha, mas devo levar vocês. Mas enquanto eu não sei se eu vou realmente sair, eu vou fazer mais questões. Continuar fazendo questões, porque eu tô animada pra fazer questões. Então vamos aproveitar essa animação, né? Eu tenho bastante questões para mim dar uma revisada nos assuntos que apareceu como pacientes crônicos que surgiram do simulado, daquele simulado que eu falei para vocês da FUVEST. Então tinha várias, vamos supor assim, questões muito mais conteudistas, então eu fiquei um pouquinho perdida. Mas depois, quando eu fui ver a resolução, eu falei, era só isso, sabe? Quando você quer complicar as coisas e fala, não, era só isso, Samira. Mas vamos lá, né? Vamos continuar os estudos. Olá, olá, galera! Eu sumi, já são quase 5 horas, é 4h51 para ser mais exata, por conta de... Aproveitei que minha mãe tinha que comprar umas coisinhas pro meu irmão, a gente tá fazendo uma caixinha pra ele, pra quando a gente sair ele se divertir, sabe, também, independente do lugar, a gente ter um lugar assim pra ele conseguir ter vários brinquedinhos na hora, então a gente foi fazer isso. Só que eu já aproveitei, já comprei as canetas dos vestibulares, as 4 canetas, todo ano eu levo mais ou menos 2, sempre levo, tipo, isso, pros vestibulares, mas vestibulares tradicionais, vestibulares tipo Enem. Aí eu levo as 3. Porque se uma falha, eu tenho outra. Essa daqui é ótima pra escrever redação. Nossa, gente, isso aqui, muito boa. Adoro essa caneta pra escrever redação. Nunca tive problema, já ouvi gente falando que teve problema por conta de o fiscal da hora da prova não aceitar, mas eu nunca tive problema, então continuo usando. Aproveitei, né, como eu tava dizendo, e comprei algumas coisinhas que eu tava querendo. As canetas, né, que eu falei pra vocês, dando dica aí já da caneta. E eu tava precisando muito de um caderno que fosse grande, porque eu quero usar metade dele pra resolução de questões. Não é metade. Tipo assim, eu vou usar ele pra arrancar folha, basicamente, dele. E eu quero fazer devocional. Então eu precisava de um caderno. E os meus cadernos estão acabando. Tipo, esse caderno aqui, que é o que eu uso normalmente pra pegar folha, tá acabando. Então eu preciso renovar. E eu queria muito fazer devocional. Então eu peguei o caderno, assim, mais baratinho que tinha lá. Porque eu quero encapar, eu quero mudar essa capa, eu quero fazer uma capa bem legal. Mas preciso de tempo, então não vai ser agora e nem hoje. Vou fazer provavelmente final de semana. Mas o devocional eu já vou começar hoje a fazer nele. Eu vou fazer a capa, vou fazer as estruturas que eu quero fazer.
e os estudos, organizar os estudos como eu quero fazer. Dar uma pesquisada até melhor para me entender melhor como eu posso fazer ainda, né? Eu vou deixar marcado essas canetas para mim saber que eu não posso usá-las até o Enem, porque eu não sei vocês, mas eu uso caneta assim a rodo. Eu uso muita caneta. Pra vocês terem noção, eu acredito que essa caneta seja do Enem do ano passado. Eu acredito, mas não sei, porque eu posso, né, tá me confundindo. Mas olha o estado da minha caneta, gente. Ó, uma caneta nova pra vocês entenderem. A caneta nova, a minha caneta, não tem tinta mais. Ela ainda tá funcionando, mas não tem mais tinta aqui no tubinho. Mas eu uso as canetas assim até elas falarem, realmente, querida, não tenho mais nada aqui. Porque eu não. Ó, outra dica pra vocês sobre caneta. Se você tiver com a caneta falhando, guarda ela assim em algum lugar. A tinta que tá, às vezes a gente percebe que a caneta tá falhando, mas tem uma tinta aqui, meio que um restinho, como se ela tivesse passado por aqui. Se você guardar ela assim, eu não sei como, mas ela desce até aqui e fica tudo juntinho, daí volta a funcionar. Normalmente vai dar uma falhada, não vai sair como se fosse uma nova, mas eu indico demais pra vocês. Eu faço isso com todas as minhas canetas, ó, essa daqui tava aqui, aí desce, tá vendo? Ó, tava aqui em cima ela. Opa. Tava aqui em cima ela e desceu tudo aqui. Isso é uma dica, assim, pra economizar, né? Caneta e tubinhos de plástico aí pelo mundo. Mas é isso, eu preciso voltar a estudar agora. Tipo, um sorvetinho também, eu postei nos stories. Mas agora eu vou voltar a estudar. Eu quero fazer questões. Eu tô bem animada pra fazer questões. Eu adoro fazer comprinhas assim de papelaria, me deixa animada. Mesmo com pausa agora, mas me deixa animada, sabe? Eu quero fazer questões, porque eu tenho bastante questões do hospital. Pra vocês terem uma noção. Eu tenho. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Eu tenho tudo isso daqui, ó, pra me fazer do hospital. Bastante pacientes, bastante pacientes. Tenho que dar alta para muitos e também passar uma revisão em vários aqui. Uns 7 pacientes que eu preciso fazer 5 listas para ver que sala eles vão. Então, simbora continuar acompanhando aí a minha tarde agora, basicamente, de estudos. Agora vamos voltar a falar dos 3 pilares do estudo. Eu tenho mais 2 dicas para falar para vocês. Essa segunda agora que eu vou dizer é algo que tem me ajudado bastante a manter a concentração, o foco nessa reta final, que é o colocar metas de que quantidade de coisas que eu tenho que fazer naquele determinado tempo. Vamos supor, eu tenho 30 minutos de estudo, nesses 30 minutos eu quero fazer 10 questões de assuntos que eu tenho muita dificuldade. Então, nesses 30 minutos eu vou fazer 10 questões. Após eu fazer isso, eu faço algo que eu queira, ou dou uma pegada ali no celular para fazer, mexer, ver alguma coisa, ou simplesmente levantar, ir no banheiro ou beber uma água. Isso me ajuda muito a me manter mais concentrada, sabe? Porque são 30 minutos que eu fico realmente focada naquilo. E não é que é como se fosse uma regra você fazer 30 minutos. Não, você faz o tempo que você deseja. E eu já dei essa dica para outras pessoas e elas também falaram que ajudou bastante elas por conta disso, de você determinar um tempo para você fazer aquilo. Então você não fica meio que procrastinando, sabe? Você vai, chega, faz, já termina. E às vezes você leva menos tempo do que você imaginava. A terceira dica, que é algo que eu sempre priorizo e eu sempre falo para as pessoas, foque na qualidade e não na quantidade, principalmente nessa reta final. Não fica se entupindo de questões só porque você acha que você tem que fazer 80, 100 questões por dia, porque isso não é saudável. É melhor que você faça 25 questões de assuntos que você realmente tem dificuldade, corrija eles muito bem e passe tipo o dia inteiro mesmo você fez 25 questões. Isso é muito mais produtivo do que acabar fazendo 80 a 100 questões por dia. Isso não vai te trazer novos, vai te deixar cada vez mais cansado em vez de realmente um dia mais produtivo. Eu indico muito a vocês buscarem sempre a qualidade e não só a quantidade. Olá, meu povo! Agora já são 7h28, quase 7h30, e eu vou parar por aqui, porque amanhã eu tenho simulado, então eu não posso... Até eu não queria ter chegado até esse horário, mas como eu dei aquela saidinha, eu preferi estender mais um pouco, porque eu tava rendendo. Então eu falei, vou estender. Mas agora eu não vou fazer mais nada. Eu consegui fazer mais, acho que umas 30 questões, depois que eu falei com vocês. Não lembro quantas questões eu já tinha feito antes, né? Mas no total de hoje eu fiz. Vamos lá para o checklist de coisas que eu fiz. Aliás, desculpa se vocês estiverem ouvindo barulhos no fundo, pode ser as TVs que estão ligadas.
E eu espero que vocês não estejam escutando, mas me perdoem caso vocês estejam. Vamos para o checkzinho de coisas que eu fiz hoje. Hoje eu fiz 70 questões, corrigi o simulado e fiz uma redação. Corrigi 60 questões do simulado e fiz uma redação. Foi um dia relativamente puxado, eu diria. Eu não tô acostumada a essa rotina. Aliás, eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas essa semana é uma rotina teste. Por conta que, como eu subi de nível no método Questiona, nesse nível eu tenho que fazer 3 simulados por semana. Então, vamos ver se eu vou conseguir fazer 3 simulados na semana. Vou encaixar aqui certinho pra ver se dá certo. Essa semana é semana teste e eu tô fazendo 3 simulados e 2 redações. O método Questiona não recomenda fazer 2 redações, mas pra mim treinar, agilidade, sabe? Eu gosto bastante por conta que se eu tiver mais agilidade pra fazer uma redação boa, tirar uma nota boa, eu prefiro do que gastar mais, tipo, gastar tempo que eu poderia estar fazendo questões, entende? Então, prefiro treinar essa agilidade, principalmente agora. Que nem eu quero manter a nota e ser mais ágil pra fazer a redação. Hoje eu consegui fazer a redação toda, tanto rascunho, passar a limpo, o projeto de texto todinho em 1h30, e isso pra mim é um tempo muito bom. Normalmente eu demorava 2 horas aí, porque eu fazia a redação em 1h30 e eu escrevia ela, no caso, em mais meia hora. Então eu fiquei bem feliz com esse resultado. Eu espero que eu tire uma nota boa, porque eu tentei ser mais ágil, então, né, vamos tentar ver se a nota também vai se manter. Porque é importante a gente tirar uma nota boa e não tanto tempo, mas eu quero muito, muito, muito melhorar o meu tempo. Mas, tirando isso, essas considerações que eu tenho pra falar. Hoje eu peguei bastante questões um pouquinho mais trabalhosas, reformulei fórmulas, porque um jeito que eu tô pegando pra mim aprender de verdade, pra mim não ter mais sacrifício pra estudar física, é eu reformular fórmulas. O que é reformular fórmulas? No meu caso, era aquela equação de Gauss, acho que é assim que fala, eu acho que é esse o nome também da equação, mas é aquela que você pega o 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. Eu ficava sempre confusa com aqueles P e F. Nossa, aquilo me confundia demais, aquele negócio. Falei, vamos fazer algo funcional para mim. Coloquei DI, DO, porque é assim que eu vou entender, entende? E eu não vou mais esquecer essa fórmula. Porque, nossa, como me irrita esquecer essa fórmula. Porque eu falo, eu sei essa fórmula, mas eu não lembro se é o P, o que é, o que vem aqui. Me confundo bastante. Então, fiz de um jeito pra mim não me confundir mais. Então, peguei várias questões, assim, que eu tenho um pouco mais de dificuldade em física e fiz elas. Força de atrito, sabe? Aquela que o cara da bicicleta tá descendo o negócio e o peso, não sei o quê, que usa seno, cosseno, quando você fala, nossa, tá difícil, você aprende, aí você fala, tem cosseno e seno, aí fica 3 vezes mais difícil, mas eu consegui resolver também esse assunto, e amanhã eu tenho que fazer mais algumas listas. Como eu disse, vou mostrar aqui pra vocês o meu hospital, como ele está um pouquinho cheio. Tem aqui vários pacientes, tem 8 pacientes na sala verde, pra mim dar alta, 3 na amarela e 2 na vermelha, e 2 revisões também, pra mim fazer. Esse é o resultado do meu hospital. Mas eu queria muito fazer essas questões que estavam lá em cima, sabe? Não ficou nada na triagem, porque eu queria dar aquela repassada, pelo menos pra mim ter uma noção de o que é. Que eu já. Incrível que pareça, pela triagem eu já consigo dar uma boa relembrada nos assuntos, sabe? Falo, nossa, era só esse daqui. Nossa, era só essa partezinha que eu tinha me esquecido. Porque muitos dos assuntos eu realmente sei, só que eu esqueci algum detalhe, sabe? Alguma coisinha ali, tipo, vamos supor, que nem distância focal, aí tem a amplitude da lente. Aí eu fico, nossa, que amplitude, sabe? Essas coisinhas, esses detalhes que a gente acaba esquecendo. Mas eu tô revendo bem, assim, tô fazendo bastante questões pra vocês terem noção. Eu tô conseguindo ver muitos temas. Eu tô bem feliz com isso, graças ao Hospital Questiona, né? Também conseguindo ver vários temas assim, porque é muito mais fácil, muito mais ágil. Eu não preciso estar selecionando. Isso é uma coisa que eu sentia bastante falta no passado, por eu ter que selecionar o que eu ia ver, sabe? Eu tinha muito trabalho pra pouco retorno, vamos dizer assim. Que nem agora, eu não tenho trabalho nenhum, é só eu puxar lá um paciente, vem esse paciente, eu faço ele. Muito mais fácil, muito mais simples.
Mas eu percebo que hoje em dia também eu não faço questões que eu fazia no passado, sabe? Eu não fico tão focada em certos assuntos que ano passado eu fazia. Hoje o meu foco é total em coisas que eu tenho dificuldade. Ano passado, capaz, esse tempo eu tava vendo coisas que eu tinha dificuldade. Então, eu queria passar essas considerações para vocês, acabar dando essas dicas também para vocês. Eu adoro ver vídeos de pessoas que dão dicas da sua rotina, o que funciona e o que não funciona. Então, eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês a melhorarem a rotina de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Espero que eu, de alguma forma eu possa ter te ajudado, te motivado e te dado um gás aí na reta final. Um grande beijo e até o próximo vídeo.